pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vista a estimular o processo educativo por meio da integração, ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentadas e discutidas os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional, bolsas externas como PIBEX, PROESTE e parceiros externos, e extensão com interface à pesquisa da FAPEMIG e CNPq. Na GIEP também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino-Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. Dessa forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinaridade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para a formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contatos com diversos temas de pesquisas atuais e a sua atualidade à pesquisa, por meio de palestras, mesas redondas e apresentações de trabalho, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidas na UFTM. Então, deste modo, eu declaro aberto, oficialmente os trabalhos dessa sala. Aviso já que a gravação já está ocorrendo, a apresentação dos trabalhos ocorrerá pela ordem das IDs, e cada trabalho terá 5 minutos para apresentar, e os 10 minutos para a avaliação das nossas avaliadoras aqui. O link para a assinatura da lista de presença será postado no chat, brevemente, tá? A apresentação, como eu já mencionei, vai ser gravada, e os trabalhos, estarão disponíveis para qualquer participante assistir pelo YouTube, cuja lista também já está disponível lá no site da GIEP. Vou lembrar também que o autor que entrar atrasado vai ser, colocado por último na ordem da apresentação da sala virtual. Aí eu gostaria também de pedir para vocês a gentileza de manter os microfones fechados enquanto, a gente tem a apresentação de outros trabalhos. Agora, pela nossa ordem da ID, nós temos aqui o Clube de Leitura com a Sâmia Souza Carvalho. Ela está por aí? Sâmia, você tem 5 minutos para apresentar. Sim. A palavra é sua. Tá bom, obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Sâmia Souza Carvalho, eu apresentarei o projeto de extensão Clube de Leitura da UFTM, e eu vou compartilhar a minha tela para fazer a apresentação. O projeto do Clube de Leitura, ele está inserido nas ações de extensão do Centro Cultural da UFTM, com fomento pela PROESTE, da mesma universidade, pelo edital 11 de 2021, sob o número de registro de 16 de 2022. A seguir, eu vou apresentar a proposta, o método e os resultados parciais do projeto. Acerca da proposta, destaca-se que são encontros bimestrais, que têm duração prevista de 1h30, em que são discutidos livros em português de diversos autores de diferentes nacionalidades, visando ampliar o acesso da comunidade interna e externa ao universo literário. Quanto à metodologia, a conversa é mediada por um servidor lá do Centro Cultural, além de contar com um professor convidado, o qual tem variado a cada bimestre. A discussão é sempre informal e todos os participantes são convidados a compartilharem as suas impressões sobre a leitura do dia. Nos 20 minutos iniciais, a gente faz uma apresentação do autor, na sequência, o convidado ou a convidada faz a sua exposição por 40 minutos acerca da obra do dia, e nos 30 minutos finais, a gente abre para os participantes exporem suas questões e impressões sobre a obra do dia. No que tange aos resultados parciais, os participantes têm expressado a sua vivência com a leitura de referência em cada encontro, e o clube tem favorecido a socialização, a integração e a apropriação do conhecimento cultural por meio da leitura. Nesse sentido, a proposta também tem estimulado o desenvolvimento da análise crítica nos participantes. Na inscrição dos participantes, a gente solicita algumas informações para mapear o público do clube, além de possibilitar a aferição do alcance nas comunidades externas
e interna. A seguir, eu vou apresentar os resultados parciais do projeto em questão, uma vez que foram previstos 5 encontros, e até o momento foram realizados 3 encontros. Importa destacar o total de inscritos que vem ocorrendo a cada evento, conforme a tabela que está na tela. No primeiro encontro, em 28 de abril, foram 67 inscrições e foi trabalhada a obra Descoberta do Mundo, da Clarice Lispector, pela professora Janaína Zaidan. No segundo, em 18 de agosto, foram 98 inscrições para o encontro do Conto Amor, com o professor Eduardo Veras, da obra da Clarice Lispector também. No terceiro, em 20 de setembro, foram 23 inscrições para o encontro acerca do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha dos Cervantes, com a professora Deolinda Freire. Todos esses encontros ocorreram via Google Meet, com ampla divulgação nas redes sociais do CCCUT, nos grupos de WhatsApp e pelo e-mail institucional. Além disso, conforme os gráficos também que foram gerados a partir do formulário de inscrição, a presença da comunidade externa ocorreu nos 2 primeiros encontros. Nesse sentido, se a gente observar, no primeiro encontro foram 6% de comunidade externa, no segundo, 4,1% referem-se à comunidade externa, e no terceiro não houve a presença da comunidade externa. Assim, o clube tem promovido interações entre a UFTM e a sociedade, firmando-se como um dos elos com a comunidade. Diante do exposto, conclui-se que esse projeto, ainda em desenvolvimento, tem alcançado o objetivo proposto, que é encorajar a leitura e impulsionar o conhecimento dos diversos atores sociais. Os participantes também podem sugerir obras para os próximos encontros lá no formulário de inscrição. Em suma, esse projeto Clube de Leitura da UFTM foi contemplado pelo edital PROEST 11 de 2021 e visa a formação de pessoas, geração de conhecimento para a sociedade por meio da troca literária. E obrigada. Eu vou só interromper a apresentação. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sâmia. Agora eu passo a palavra para as 2 avaliadoras. A palavra é de vocês, professora Vanessa ou professora Carla Fabiano. Fique à vontade. Pode iniciar, Carla. Para mim, tanto faz. Pode, se você quiser iniciar, fique à vontade. Depois eu falo. Eu queria comentar com a Sâmia, né, a respeito da relevância acho que do projeto, né, acho que parabenizar pela relevância. A gente percebe aí nos e-mails institucionais, né, a gente recebe aí estas solicitações, esses levantamentos, né, então eu queria parabenizar aí pelo trabalho e pela relevância da proposta. Eu fiquei, é uma pergunta, é uma curiosidade, na verdade. Você disse que no terceiro encontro não teve participação da comunidade externa, e a gente observou que do segundo para o terceiro houve uma queda muito grande, né, de participantes. Eu queria saber se vocês sabem mais ou menos a que isso se deve, né, qual é o motivo. Então, eu até coloquei no slide aqui, só que eu acabei não falando. A gente trocou o horário por conta de conflito de agenda. Geralmente, a gente faz à tarde, 14 ou 15 horas. Esse encontro do Dom Quixote aconteceu às 17 horas. Então, a gente perdeu o público da comunidade interna também, de servidores e, sobretudo, de discentes. A gente perdeu um público por conta disso. Esse horário das 17 horas, eu acho que não funcionou, mas foi por um conflito de agenda mesmo. A gente nem queria ter feito esse horário, mas como os encontros já vinham atrasados, se a gente atrasasse mais um encontro, ia só piorar. E agora teve também o final de semestre, que a gente teve que cancelar um outro encontro também. Então, o calendário esse final de ano acabou ficando bagunçado por conta de várias coisas, e agora vai ficar de novo, né? Copa do Mundo, que também a gente já adiou esse encontro, que seria de novembro, já foi para dezembro também. Então, foi só por uma questão de agenda e horário. Eu não sei exatamente se a escolha da obra também pode ter interferido, porque a Clarice Lispector é bastante popular entre os leitores do clube, então, como ela tinha sido a autora dos 2 encontros anteriores, eu não sei, essa informação é difícil de mapear, se seria pelo interesse da obra, mas a questão do horário, sem dúvida. E nessa questão do mapeamento, também queria te perguntar, a gente percebeu pela estatística apresentada que nos 3 encontros a maioria são discentes.
E aí, nesse mapeamento, vocês conseguem saber mais ou menos de quais cursos ou quais áreas vocês conseguiram fazer esse levantamento ou não? Nossa, é interessante, eu não tinha pensado em mapear por curso, a gente só sabe que é discente, o formulário, eu só coloquei lá nas questões, quando eu fiz esse formulário, qual era o público, se era discente, docente, se era técnico ou se era outro, eu não separei por curso, mas talvez seja interessante saber isso, realmente. É uma sugestão, né? Obrigada. Ver de quais áreas, né? E quais cursos que costumam participar. Da minha parte era isso, Sami. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Um bom dia a todos. Parabéns, Sâmia, pelo seu trabalho. Eu acho que é de relevância, né? Porque a gente precisa começar a incentivar, né, a questão da leitura. Eu acho que isso está se desfazendo, né? A internet, o celular, a gente acaba deixando, né, as leituras de lado. E uma das perguntas que eu ia fazer é o que a Carla perguntou sobre essa discrepância do segundo encontro para o terceiro encontro. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. E eu não sei se você falou, eu não prestei atenção, como que se dá essa parceria com a comunidade externa? Então, o clube ele é aberto a todo mundo. A gente costuma divulgar nas redes sociais do Centro Cultural e tem umas pessoas que realmente são da comunidade externa e elas têm aparecido em vários encontros, pessoas que a gente conhece de fora da universidade e convida e o pessoal tem vindo. Esse terceiro encontro é que realmente não teve ninguém. Mas, assim, a gente queria aumentar, né, esse alcance na comunidade externa, que ainda, na minha visão, está pouco. O ano passado, esse projeto já existia e a gente teve um alcance maior da comunidade externa. Eu não sei se foi porque as atividades voltaram a ser presenciais e o clube continuou virtual, e aí ficou essa coisa híbrida, talvez as pessoas não conseguiram acompanhar tanto esse ano, mas no ano passado a gente teve um alcance maior na comunidade externa. Mas temos sim a presença. Então, acho como uma outra sugestão também, agora que você falou que continua sendo virtual, né? Esses temas, Clarice Lispector, o Dom Quixote, que foi o último, né? O Dom Quixote, são temas que são realizados nos vestibulares também. Então, às vezes, levando isso para as escolas, né? E aí pode até despertar algo, né? E mostrando também a questão da UFM nas escolas, né? Então, acho que poderia, como forma presencial, também ser algo relevante. Não sei o que você acha, mas pensando aqui nos temas e tal, acho que seria algo interessante. A ideia inicial do clube era que, quando voltasse o presencial, que a gente pudesse fazer esse intercâmbio com as escolas. Esse ano ainda não aconteceu por conta de compromissos de todo mundo, assim. Foi um ano bem difícil de conciliar as agendas. Mas a gente optou por manter o formato online também, para a gente conseguir pegar o pessoal de Turama, né? Conseguir interagir lá com eles. Eu não sei se o ano que vem a gente tenta fazer uns eventos presenciais nas escolas, é uma ideia também, professora. Agradeço a sugestão. Obrigada. Da minha parte é isso. Obrigada. Obrigada. Alguém ainda tem mais alguma consideração para o trabalho da Sâmia? Nós temos ainda 3 minutinhos. Ou podemos passar para a próxima? Podemos? Então, eu passo a palavra agora para o nosso trabalho. Então, a Sâmia é de aluna de graduação, é isso, né? Só para eu completar. Não, eu sou servidora, professora. Servidora da licitação. Tá bom, só para eu anotar aqui que tem essas perguntinhas lá para responder. Então, você fez por conta, né? Não tem um orientador presente. Você desenvolveu tudo. Não tem, não, sou eu mesmo. Tá bom. Obrigada. Então, pessoal, a gente pode passar, então, para o próximo trabalho, é o trabalho da ID2, Atividades Astronômicas como Desenvolvedoras de uma Cultura Científica, do professor Marcos Dionísio. A palavra é sua, professor. Bom dia a todos me escutam?
Não, beleza. Então, esse trabalho, ele foi desenvolvido, ele foi proposto, na verdade, no final do ano passado, para início desse ano, com o número de registro aí 27/2022, e a ideia da atividade era justamente comprar materiais para que a gente pudesse realizar diversas atividades ligadas à astronomia em escolas públicas aqui da cidade de Uberaba. Então, quando a gente fala de astronomia, né, é um campo que chama muito a atenção de diversos estudantes, pessoas de um modo geral. A gente pode trazer diversas discussões interdisciplinares utilizando a astronomia. É uma área que tem sido muito debatida desde a época dos PCNs e agora os atuais BNCCs, como um conteúdo muito importante ser trabalhado principalmente no ensino fundamental, lá do primeiro ao 9º ano. E só que, infelizmente, muitos profissionais que trabalham esses conteúdos na escola, que normalmente são os pedagogos e os biólogos, eles não têm uma formação na área de astronomia. Então, olhando para esse contexto, o nosso objetivo era levar essas atividades de astronomia para a escola, tanto para despertar estudantes e professores sobre esse campo do saber. E, inclusive, a gente está vivendo aí ainda a época muito de fake news, né, e de anticiência, e na astronomia existe muito a questão da anticiência e das fake news ainda envolvidas, né? A gente pode citar o exemplo mais notório aí, que é a questão da Terra plana, né? Mas aí a ideia era justamente levar essas atividades nas escolas e trabalhar esses conteúdos com os professores e com os alunos, inclusive interligando algumas dessas atividades com a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Basicamente, a metodologia era essa, né, fazer o levantamento dos materiais que a gente ia levar, cotações, contactar escolas aqui da cidade, criar, né, desenvolver essas atividades lúdicas e essas atividades experimentais nas escolas aqui da cidade de Uberaba. Infelizmente, a questão do fomento, né, e o próprio processo licitatório é algo bastante burocrático de maneira geral, né, não só aqui, mas em todas as instituições. Então, a gente tem convivido com essa realidade de que a gente normalmente pede um material um ano e normalmente esse material só chega no ano posterior. Então, infelizmente, as atividades elas não puderam ser desenvolvidas justamente pela falta da chegada desse material para desenvolver as atividades. O primeiro material, por exemplo, que chegou, eu fui contatado pelo técnico de laboratório essa semana, dizendo que o primeiro material chegou hoje no meu laboratório, de forma que já não há tempo hábil de realização dessas atividades na escola, né? Tanto que ainda falta a chegada de outros materiais. Mas aí o que a gente pretende fazer, na verdade, é utilizar esses materiais para outras atividades que a gente já está preparando para o ano que vem, no próximo projeto de extensão em astronomia que a gente vai submeter para bolsistas no ano que vem. Então, esses materiais, certamente, eles serão utilizados nas próximas atividades que a gente vai desenvolver. Inclusive, dentro dessas atividades, a gente está preparando um curso de formação continuada de professores da rede pública municipal, justamente para que eles possam conhecer melhor esse contexto da astronomia, esses conteúdos ligados à astronomia. Então, com a chegada desse material, a gente vai realizar essas atividades nessas escolas o ano que vem, e aí a gente tem essas atividades propostas aí, que são jogos de caça-palavras, análise de mapas celestes, lançamento de foguetes, que é uma atividade da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E aí, né, infelizmente, essas questões inerentes aí dos processos licitatórios impedem que os materiais cheguem em tempo hábil, mas com certeza esses materiais nos serão bastante úteis o ano que vem para a realização dessas atividades que eu citei. Aqui apenas alguns referenciais utilizados na execução das atividades. Agradeço a atenção. Perfeito, professor. Obrigada pela apresentação tão pontual. Eu gostaria de falar com a Lina, que para que entrasse na sala número 2, né? Porque você tem trabalhos lá para apresentar, Lina, e aí a gente passa você para o último lugar aqui dessa sala. Pode ser assim? Oi, mas
Que trabalho que eu tenho, que eu achei que fosse só aqui de manhã. Eu não estou sabendo. Não, você tem, na sala 2, você tem mais 3 trabalhos. As pessoas estão lá aguardando você. Se você puder entrar. Mas é na sala 2 de extensão também? Sim, a sala virtual 2. Tá bom, eu vou entrar então. Obrigada. Tá bom, linda. Depois você volta para essa sala para apresentar o seu trabalho aqui também. Tá bom? Tá bom então. Obrigada. De nada. Professoras, a palavra é de vocês. Marcos, bom dia. A minha formação é da saúde, né? Então, assim, eu peço até desculpa, às vezes, por algum comentário, mas só para destacar aqui acho que a relevância e a importância do projeto, especialmente por essa proposta de trabalhar com a formação e trabalhar nas escolas, né? Eu acho que esta é a grande finalidade do projeto de extensão. Então, eu acho que te parabenizar por isso. E assim, infelizmente, né, acho que o que você tinha proposto, né, a questão da compra dos materiais e a execução, acho que ficou um pouco prejudicada. Você coloca a questão da rede social como uma alternativa para esse projeto. Aí eu queria te perguntar se você conseguiu executar publicações, em qual rede, né, que tipo de publicação e qual foi o alcance dessas publicações. Sim. Então, é um trabalho de extensão correlato, e aí a gente faz o que, na verdade, eu tenho procurado fazer em todas as atividades que eu tenho desenvolvido aqui dentro da UFTM, é interligar iniciação científica com projetos de extensão, fomento com projetos de bolsista, com projetos na área de ensino. Então, a gente tem feito realmente um trabalho bastante interessante de interligação dessas atividades. E a gente tem tanto Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii, fazendo publicações relacionadas à astronomia. Então, esse ano, a gente deve ter chegado pelo menos em 75 mil visualizações das nossas postagens nas redes sociais, e sem contar a interação que a gente faz com o público na parte de comentários, né? Porque aí muitas pessoas comentam, tiram dúvida, muitas vezes chegam a entrar particular em chats para tirar dúvidas mais detalhadas, assim. Então, a gente tem tido um feedback bastante interessante na realização dessas atividades nas redes sociais. Tanto que essas atividades nas redes sociais nasceram lá na pandemia, justamente porque a gente deixou de realizar as atividades presenciais, e depois que tudo voltou ao normal, eu falei assim, olha, a gente não pode simplesmente parar com as redes sociais, vamos tentar realizar as duas atividades, as presenciais e as online. Então, a gente tem tentado realmente manter os dois ritmos das atividades. Fica um pouco mais pesado para manter ritmo de postagem e, ao mesmo tempo, realizar atividades presenciais, mas a gente tem tentado e tem conseguido aí no público online um público bastante interessante, tanto aqui da região, quanto o estado de São Paulo, Minas Gerais como um todo, inclusive pessoas de fora do país que chegam a entrar em contato com a gente. Só a título de sugestão, tudo isso que você falou, todo esse alcance, eu teria colocado na apresentação ou destacado, apesar de não ser o foco, mas houve um trabalho, assim, houve uma continuidade do trabalho lá da pandemia, né? Você mesmo colocou. Então, eu acho, assim, que tudo isso que você relatou é extremamente importante. Então, assim, é só uma sugestão que eu acho que valorizaria mais aí o seu trabalho e tudo isso que você tem feito. Viu? Não, tranquilo. Eu realmente não destaquei, porque isso vai ser destacado na apresentação dos estudantes em outra sala. Tá. Então, para não ficar repetitivo, aí por isso que eu não coloquei os resultados aqui. Tá bom, muito obrigada. Também gostaria de parabenizar o professor Marcos pela ação, pela atitude. Eu acho que são coisas que eu sou engenheira agrônoma, né? Então, imagina, tanto que não é fora. Mas são coisas que despertam, né? Até uma curiosidade, tem um professor de física aqui no campus de Turama, e ele gosta muito dessa parte, e ele fica lá vendo a lua na rua e não sei o quê.
E um dia ele colocou o telescópio dele aqui na rua, na porta de casa, que ele também é meu vizinho. Bacana. E tem um posto de gasolina e um bar aqui do lado. O pessoal saía do posto e do bar para vir aqui, para ele poder explicar. Assim, então, assim, gera, né, curiosidade, desperta a curiosidade. E é importante a gente levar essas informações que poucas pessoas têm, né? Então, achei bastante relevante essa história que você comentou das redes sociais, né, da quantidade de visualizações, o quanto isso, então, foi importante e o quanto a gente acabou aprendendo, né, a externalizar as coisas, né, através das redes sociais. Então, achei bastante interessante o seu trabalho e de uma relevância social e acadêmica bastante importante. E, pelo visto, as grandes dificuldades aí são os materiais, né, que não chegam. Isso independe, isso daí depende de nós, né? A gente fica refém dos outros. Dos processos. Né? Mas eu achei bastante interessante e parabenizo ele pelo seu trabalho, que dê vários frutos aí com a chegada dos materiais. Obrigado. Só destacar, né? Muitas vezes a gente olha, por exemplo, você destacou aí a questão da agronomia, né? E eu uso muito nas minhas palestras uma tese de agronomia da Exalc, de meados de 1960, que um pesquisador na época ele justamente queria observar se as fases da Lua tinham ou não importância no crescimento de plantas. E eu uso muito essa tese de agronomia para destacar aspectos, fazer contrapontos em relação a esse pensamento popular de que tem que plantar numa determinada fase ou outra, só para destacar mesmo essa questão interdisciplinar, que ela é bastante interessante. Verdade, bastante interessante mesmo. Pessoal, mais algum comentário sobre esse trabalho do professor Marcos? Podemos passar para o seu outro trabalho, professor? Sim, podemos. Então, nós vamos agora para o trabalho da ID3, Aplicação de Estação Meteorológica de Baixo Custo em Escola Pública Estadual, também do professor Marcos Dionísio. Professor, a palavra é sua. Então, novamente, né, um edital de fomento, com os mesmos problemas apontados na apresentação anterior, que está intrínseco aí a questão licitatória. Esse projeto ele foi submetido em 2021, e a ideia era realmente a gente construir uma estação meteorológica, e junto com esse projeto a gente tinha uma aluna de IC Júnior da própria escola, que participou ativamente da montagem da estação meteorológica. Embora nesse caso em específico a gente não teve o material, mas a gente já tinha uma parte dos materiais no nosso laboratório e a gente pôde construir a estação na IC Júnior juntamente com a estudante, inclusive um estudante do Cefores agora, ele tem produzido o site para colocação dessa estação meteorológica na internet. Então, a questão ligada aí, né, da robótica educacional com a placa open source, que também é algo bastante interessante, porque a gente percebe que a maior parte das escolas particulares daqui da cidade de Uberaba tem a robótica no seu currículo. No entanto, a gente vê também que professores de matemática, de física, não tem formação na área de robótica, tanto que eu coloquei essa disciplina de robótica no curso de licenciatura em física, justamente para minimamente qualificar esses professores na área de robótica educacional. E a ideia desse projeto específico era fazer novamente uma ligação interdisciplinar agora da física com a meteorologia, discutindo esses aspectos meteorológicos aí nas escolas públicas, né? Nesse caso especial na Escola Franciscano de Xavier. Então, o objetivo era construir essa estação meteorológica, introduzir os alunos e professores lá da escola nesse contexto interdisciplinar da geografia ou climatologia com a física, e realizar justamente essa questão da indissociabilidade, né? Colocar a aluna de C Júnior também para ajudar no trabalho de extensão.
Tá, então, a gente novamente fez o levantamento, os pedidos de compra, formou equipe, a estudante de IC Júnior e um outro aluno participante, eles fizeram um curso de discussão de física e meteorologia do IAG da USP, e aí a gente entrou nessa, toda a questão da criação da estação meteorológica, programação, que não é algo fácil para um estudante lá do ensino médio aprender essa programação ligada basicamente à placa open source, que nesse caso era a placa Arduino. E aí, novamente, como eu disse, houve o atraso nos dispositivos, mas a gente conseguiu, com materiais que a gente já tinha, realizar a compra, a montagem de uma estação teste em bancada. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar a estação funcionando na escola, justamente porque a estrutura básica de uma estação meteorológica, que é o pluviômetro, o medidor de velocidade de vento e de direção de vento, que era uma estação que a gente estava comprando pelo fomento, teve um problema na entrega dessa estação, e a estação não pôde ser comprada justamente porque ela não tinha as características da estação eram diferentes daquela que eu pedi, eu não pude aceitar o pedido de licitação. Então, infelizmente, a estrutura da estação não pôde ser comprada. Agora, o que a gente está fazendo é tentando construir essa estrutura desses sensores que a gente não tem. Então, a ideia é, uma próxima IC Júnior, a gente construir esses sensores para o ano que vem. Tá, então, aqui só alguns resultados, né? Então, aqui do lado direito, a gente tem a nossa estação protótipa, com display para informar umidade, temperatura, pressão e outros dados meteorológicos. Aqui já é a colocação da estação, a gente já estava testando pelo Cephorus, como eu disse, a colocação dela na internet. Esse aluno também vai fazer essa apresentação hoje desse projeto. E aqui só um dado curioso, né? Como que a pressão, a temperatura aqui no vermelhinho e a pressão da atmosfera, ela move uma em relação à outra, né? Como se as coisas fossem interligadas. Então, os picos de temperatura aqui tem uma correlação com os picos de pressão, mas os vales de temperatura também têm uma correlação com os picos de pressão. Então, a gente, inclusive, está fazendo a interpretação desses resultados aí na iniciação científica, e a expectativa é que tenha um trabalhinho de publicação em algum artigo numa revista básica aí com a aluna de iniciação científica. Então, a gente teve esses problemas, conseguimos montar a estação com materiais que a gente tinha, inclusive alguns desses materiais também estão para chegar. Infelizmente, o básico da estação não pôde chegar, mas a gente conseguiu desenvolver bastante atividades aí. Eu agradeço a atenção. Professor Pontualismo, novamente. Muito obrigada por cumprir aí os seus 5 minutos de apresentação. A palavra é de vocês, professoras. Marcos, novamente parabenizar aí pelo trabalho, e acho que em especial esse, né, porque a gente consegue ver claramente aí a questão da pesquisa, ensino e extensão em um único projeto. Então, acho que parabenizar você por isso. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma curiosidade, sobre o engajamento desses alunos na escola, até o aluno da IC Júnior, né? O aluno hoje, né, o jovem nessa questão da era digital, e aí você entra com a robótica, eu acho que isso chama muita atenção, e se você percebe esse engajamento dos alunos, né, se ele é bom, ele consegue aproveitar. Sim, um engajamento bastante interessante, tanto que agora, a próxima ligação que a gente está fazendo é que com o novo ensino médio, algumas escolas da cidade daqui de Uberaba, elas acrescentaram as disciplinas eletivas. E algumas dessas escolas acrescentaram justamente uma disciplina chamada Tecnologia e Inovação. As escolas que colocaram essa disciplina, inclusive com base no fato de que os alunos se interessaram muito pelo projeto, a Escola Francisco Cândido Xavier também colocou essa disciplina de Tecnologia e Inovação no currículo deles. E aí, essas escolas, elas receberam kits básicos de robótica para desenvolver as atividades. Só que
Quando eu fui percorrer essas, eu acho que são entre 10 e 12 escolas, quando eu fui percorrer essas escolas daqui da cidade de Uberaba, os professores que pegaram a disciplina de tecnologia e inovação para ministrar eram professores de educação física, de biologia, de matemática, de história, inclusive, porque essas disciplinas acabaram servindo para esses professores completar a carga horária. E esses professores não têm conhecimento nenhum da área de robótica. Então, conversando com duas professoras, que inclusive foram ex-alunas minhas aqui na UFTM, a gente também está criando um curso de formação continuada para o ano que vem, dessa disciplina de tecnologia e inovação, para capacitar esses professores que vão dar essa disciplina de tecnologia e inovação no ano que vem nas escolas públicas. E justamente porque os alunos gostam bastante, justamente porque está ligado com o celular, né? Então tem toda uma programação que a gente primeiro vai utilizar o celular, vai utilizar um tipo de programação que a gente chama de programação em bloco, para depois migrar efetivamente para a placa Arduino. Então, assim, os frutos realmente são bastante interessantes. Agradecer também a parceria aí com o Cefores, né? Eu não vou deixar de falar, porque eu sou do Cefores. Então, agradecer aí a parceria, ela é muito bem-vinda. Não, obrigado. Professor, essa questão da estação meteorológica, né, ela está totalmente ligada à minha área, né, que é de ciências agrárias. E por ser uma estação de baixo custo, enquanto você estava apresentando, eu estava pensando, vocês tentaram ou pensaram em estender isso aos pequenos produtores? Agricultura familiar, porque eu acho que para eles seria muito bem-vindo, né? Sim, eu pensei nisso no seguinte aspecto. No semestre passado, eu entrei em contato com o professor Daniel Ovigli, que é da licenciatura em Educação no Campo, e eu tinha feito a proposta para ele, para nesse semestre a gente trabalhar com a placa Arduino, tanto no quesito de estação meteorológica, criação, por exemplo, de irrigação automatizada, tem várias pequenas coisas que a gente pode fazer com o pessoal da licenciatura no campo. E a gente estava com um projeto engajado, já para começar. Eu sofri um acidente de moto, entrei de licença durante 2 meses e não pude começar esse trabalho no LeCampo. Mas é algo que a gente tem pensado e tem conversado para iniciar o ano que vem, sim, justamente para fazer essa ligação de produtores, porque como é uma estação de baixo custo, a gente consegue, sim, colocar essas estações para funcionar em fazendas, em pequenos vilarejos, dá para fazer essa relação. Inclusive, sim, eu tinha feito... de assentamento, né? Sim. Inclusive, há 3 anos atrás, eu tive um edital da FAPEMIG aceito, que era para construir 15 estações meteorológicas dessas em escolas daqui da cidade. Só que eu não entendi, o projeto foi aprovado, tinha um recurso de R$60 mil para isso, e na hora que eu estava arrumando a documentação, a FAPEMIG me mandou um e-mail e falou assim, olha, infelizmente a gente não vai poder mais dar esse recurso para você, tchau. Então, ficou meio frustrante na época, mas eu estou esperando outra oportunidade, outro edital para submeter esse projeto novamente. Tá bom, então. Obrigada. Mais alguma colocação, professoras? Alguma questão? Professor, alguma coisa que precisa falar? Ainda temos 3 minutinhos. Não, eu agradeço e peço licença mesmo, porque eu tenho outros 3 trabalhos agora simultâneos que eu tenho que pegar nas outras salas. Obrigado, professor. A gente agradece a sua participação. Agora, nós teríamos o trabalho da Lina, né? Mas como a gente teve aquela reorganização, nós a colocamos para o final da fila. E aí a gente passa a palavra para o trabalho da ID número 5, Educa Parasito, Educação Parasitológica para Alunos do Ensino Fundamental, da Isabela Nóbrega. Isabela, a palavra é sua. Você tem 5 minutos.
Certo, obrigada. Então, eu vou apresentar o projeto Educa Parasito, que foi orientado pelo professor Marcos Vinícius da Silva. As doenças, né, as parasitoses intestinais, elas são entre as principais causas de doenças no mundo. E elas têm relação entre o indivíduo e o ambiente que ele está inserido. No Brasil, a gente tem que 36% da população já foi acometida por alguma parasitose, mas quando a gente vê as crianças, essa prevalência aumenta para 55,3%. E isso tem muita relação com o fato, muitas vezes, da falta de noções básicas de higiene pelas crianças e também por elas frequentarem muitos ambientes coletivos, como escolas e creches. Mas também a gente tem que essas doenças podem ser evitadas com medidas simples, como higiene e cuidados com alimentos e com a água. Por isso a gente achou que a escola é um ambiente muito favorável para o desenvolvimento desses projetos. Essas parasitoses, elas são um grave problema de saúde pública porque elas cursam com diarreia crônica e desnutrição. E isso afeta o desenvolvimento físico, intelectual e sexual das crianças. Daí a importância desse tema. Nosso projeto teve como objetivo analisar o conhecimento do público-alvo sobre esse tema, realizar atividades lúdicas com esse público, fomentar a participação da população em ações de cuidado da saúde e também aproximar a população das atividades desenvolvidas pela universidade. Na nossa metodologia, em primeiro lugar, a gente fez um levantamento das escolas públicas e privadas aqui da cidade, conversamos com elas e estabelecemos a parceria. Depois disso, nós fizemos revisões da literatura com os alunos da equipe de execução do projeto sobre essas principais parasitoses daqui da região. Num segundo momento, nas escolas, a gente dividiu em 3 partes. No começo, a gente exibiu um vídeo educativo e apropriado para a faixa etária em formato de desenho animado para as crianças. Depois disso, a gente realizou uma roda de conversa para reforçar as informações do vídeo, tirar dúvidas e também falar sobre lavagem correta de alimentos e lavagem correta das mãos. E, por fim, a gente realizou uma atividade com jogo de tabuleiro que foi desenvolvido pelo projeto. Esse foi o vídeo que a gente passou para os alunos. E esse aqui é o jogo. Como resultado, a gente viu que o projeto foi muito bem aceito por todas as escolas. Os alunos, eles demonstraram curiosidade, eles faziam perguntas, eles apontavam o que eles faziam em casa, o que os pais, as mães, os familiares faziam, eles viam que estava certo, que estava errado, que precisava de mudança. Isso foi considerado um ponto muito positivo por nós da equipe de execução. E através do jogo de tabuleiro, que a gente usou para avaliar o que os alunos tinham aprendido da dinâmica da atividade, a gente viu que o pessoal teve boa apreensão do conteúdo, no que envolveu a transmissão e as medidas de prevenção das parasitoses. Aqui estão 2 fotos do projeto. E para concluir, a gente viu que esse projeto ele foi benéfico para todo o público envolvido. Em relação aos alunos aqui da universidade, a gente pôde proporcionar uma atividade além do cotidiano da universidade, né? E a gente também foi capaz de fazer os alunos transformarem o conhecimento, que é científico, com uma linguagem mais acessível, principalmente na hora de passar para as crianças. Em relação ao público-alvo, né, foi possível proporcionar uma experiência nova, divertida, que atuou na disseminação de informações sobre prevenção e transmissão dessas doenças. Então, a gente conclui que, desse modo, esse compartilhamento de saberes que o projeto proporcionou, ele impacta diretamente na saúde e na qualidade de vida da população daqui da região. E essas foram as referências que eu utilizei. Obrigada, Isabela. Passo a palavra para as 2 professoras avaliadoras. Isabela, você é discente, né? Isso. De qual curso? Medicina. Ah, sim. Então, esse projeto envolve os alunos da medicina? Envolve da medicina e da biomedicina. Ah, sim, entendi. Parabenizar pela importância. A gente acha que não existe, né? Que não existe mais verminose, parasitose, que isso não impacta na saúde pública. E isso impacta, sim. Acho que a conclusão foi excelente, né? Impacta nas condições de saúde e na qualidade de vida dessas crianças. E eu fico imaginando como essas crianças conseguiram ser multiplicadoras, né? Porque quando a gente vai na escola, vai nas creches, acho que vocês previram isso, né? A gente imagina que a criança chega em casa e vai também multiplicar para os pais, né? Para os familiares, né?
Então, acho que foi extremamente interessante. Uma pergunta, o jogo foi desenvolvido por vocês? Foi. Esse é o segundo ano de execução do projeto, e ele foi desenvolvido durante o primeiro ano, que eu participei como voluntária. Ah, sim. E só uma curiosidade, em relação às escolas, o perfil tem um número de escolas, um número de alunos, são escolas públicas, privadas? Tem. Foram no total 6 escolas que a gente conseguiu esse ano. A gente tentou distribuir nos vários bairros, nas várias regiões aqui da cidade. Mas também tem o problema da escola aceitar, né? Que é uma das partes mais complicadas. A gente estava com 4 escolas públicas e a gente resolveu adicionar as escolas particulares também. E foram 2 escolas particulares. Ah, sim. Em torno de 500 alunos também. Ah, sim. Um alcance bom, né? Muito bom. E você finaliza falando desse alcance, né, de possibilitar o aprendizado, né? Como que vocês, enquanto equipe, fizeram essa avaliação para ver que as crianças realmente aprenderam? O que vocês utilizaram para verificar, para fazer essa avaliação? Então, a gente pensou muito sobre isso no começo. A gente falou, a gente vai dar uma prova, mas a gente está levando uma atividade lúdica para tirar a criança desse ambiente de, tipo, a professora escreve na lousa, a criança copia no caderno, faz uma prova depois. Aí a gente pensou muito, como a gente pode fazer isso? Aí a gente resolveu, a gente ia mesmo fazer pela observação, pelas respostas das perguntas que a gente fazia e principalmente pelo jogo. Porque nesse jogo tem algumas cartas que fazem perguntas sobre essas doenças. Parasitoses podem causar diarreia? As crianças respondem sim, não. Então a gente observava elas jogando, sempre tinha um discente junto com o grupo de alunos jogando. E a gente conversava depois, fazia algumas reuniões pelo Meet, e aí a gente conversava, vocês acham que as crianças estavam aprendendo? Eu acho que sim. E foi mais ou menos com base nisso que a gente tentou medir o aprendizado. Sim. Parabenizar você e a equipe pelo trabalho, viu? Eu fico os olhos ficam cheios, assim, a gente fica orgulhosa, porque eu sou enfermeira, sou do curso técnico em enfermagem, e a gente adora fazer esses projetos de prevenção, ir para as escolas, orientar, educação em saúde, eu acho que esse é um dos caminhos. Então, parabéns. Obrigada. Isabela, bom dia. Gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho, viu? A gente tem que começar pela base mesmo, né, Isabela? Né? Pela criança, pela base. Na minha área aqui da agronomia, eu trabalho com a parte de tecnologia de conservação pós-colheita, de frutas, hortaliças. Então, às vezes eu faço alguns trabalhos com o pessoal da agricultura, né? Que vendem produtos na feira, e essa questão da higiene é muito importante. E eu acho que esse seu trabalho, não sei se você tem ideia de dar continuidade a ele, ou seria uma complementação, outro viés, não sei o que você acha, de mostrar isso para as pessoas, não só para as crianças, né? Porque a gente tem muito pouca informação, né? O que você acha de tentar levar, às vezes até com outro viés, uma outra forma de avaliação, né? Para essas pessoas que trabalham com a agricultura, a questão da higienização, porque quando você higieniza, você acaba conservando, né? Você evita a contaminação, né? Então, como você veria isso? Você associaria esse seu trabalho, que é da medicina e da biomedicina, com outras profissões? O que você acha disso? Então, eu acho muito, muito importante. A gente resolveu começar com as crianças, porque a gente acha que, como a gente viu, a prevalência é maior nas crianças mesmo. Mas por ser estudante da saúde, a gente vê que, mesmo nas falas das crianças, né? Porque a gente perguntava, em casa, como vocês fazem? A gente vê que a maioria não higieniza corretamente os alimentos. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. A gente manteve só com as crianças, porque os horários da medicina são muito, muito apertados, é bem difícil conciliar, mas eu acho, o projeto vai continuar, sim, no próximo ano, e eu acho muito importante, talvez, expandir, ou até mesmo criar um novo projeto com outros alunos sobre esse tema. Eu acho muito importante também falar com os adultos, né? Posso levar para o coordenador, acho que ele vai gostar bastante da ideia também. Qualquer coisa também, estou à disposição. Tá bom? Tá certo. E parabéns aí pela iniciativa. Da minha parte era isso mesmo. Podemos passar por próximo trabalho, professoras?
O trabalho da ID número 6 é o Geoparque, construção de modelos didáticos como ferramentas de ensino de geologia na educação básica, da Bruna Martins Cruviel. Ela está aí? Bruna? Já vou colocar para apresentar aqui. Sim, passo a palavra para você. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Bom dia, meu nome é Bruna Martins Cruvinel. O título do meu trabalho é Geoparque, construção de modelos didáticos como ferramentas de ensino de geologia na educação básica. Minha orientadora é Catarina Teixeira, o coautor é Tiago da Silva Marinho, a agência de fomento é a Proext e o grupo de pesquisa é o Forprens. Bom, a geologia, que é o tema central do nosso trabalho, é a ciência que estuda a Terra, sua história, composição, a estrutura interna e também as feições superficiais. Ela está muito presente na BNCC, principalmente na unidade temática Terra e Universo, e aqui eu citei algumas habilidades que estão envolvidas no ensino das geociências, especialmente nas temáticas que a gente desenvolve nesse trabalho. Elas estão presentes no 3º ano do ensino fundamental, no 6º, 7º ano e também no ensino médio. Vários autores argumentam que esse conhecimento nas geociências e na geologia em específico é postulado aos alunos sem uma contextualização e de uma forma muito desinteressante. Os professores julgam que essa é uma área do conhecimento muito complexa e acabam realizando um ensino muito superficial. Então, vários outros autores argumentam a importância de elementos experimentais para desenvolver a aprendizagem, principalmente nessa área. E nós, alunos, nas nossas práticas de estágio, de programas aqui na universidade, como o PIBID ou residência pedagógica, a gente percebe uma grande necessidade de resgatar o interesse desses estudantes para temas tão abstratos como a geologia. Por isso, faz-se necessário criar ferramentas que atenuem e que abordem o ensino das geociências. Com isso, esse trabalho teve como objetivo produzir modelos didáticos que facilitassem a compreensão de conceitos e processos geológicos, em 3 temáticas principais, que são a estrutura interna da Terra, estratigrafia, placas tectônicas e fenômenos naturais. E a gente propôs também a elaboração de um guia virtual no Padlet, que é uma plataforma online. Os nossos métodos e metodologias. Nós tivemos encontros virtuais através do Google Meet em um momento inicial, que foi um momento de estudo de revisão bibliográfica sobre os temas específicos dos modelos que a gente se propôs a desenvolver. Buscamos referências de outros modelos já produzidos nessas temáticas e depois começamos a ter encontros presenciais quinzenais para a produção dos modelos de fato. Todos os passos da montagem dos modelos foram fotografados ao longo do processo e os modelos finalizados também. Em uma etapa posterior, que vai se iniciar agora em dezembro, a gente vai elaborar o guia virtual no Padlet. Aqui eu trouxe algumas imagens da nossa produção lá na UFTM. E esse aqui é um modelo específico que eu desenvolvi, é sobre a estrutura interna da Terra. Então eu usei cartela de ovo, bolas de isopor, argila, e a gente enfrentou algumas dificuldades, como a argila foi um grande empecilho para a gente, mas foi tudo teste, e aí a gente começou a perceber que outros materiais seriam melhores, e esse aqui é o resultado final desse modelo. Eu vou mostrar alguns outros que a gente produziu também. A gente produziu, então, 7 modelos didáticos sobre o tema da estrutura interna da Terra, em diferentes configurações e projetos. Esses modelos foram apresentados na 21ª Semana dos Dinossauros, em Peirópolis, e contemplou principalmente estudantes do ensino fundamental 1 e 2, de escolas aqui de Uberaba e também da região, e estudantes de um núcleo de socialização aqui do município de Uberaba. A partir dessa exposição, a gente propôs uma atividade em que os estudantes elaborassem um desenho de como que eles imaginavam que era a estrutura interna da Terra. Esses aqui são os modelos da estrutura interna da Terra que a gente levou. Foram 7 modelos no total, e aqui tem algumas fotos mais detalhadas deles. E esses são alguns dos desenhos dos estudantes, que foram bem interessantes. A gente conseguiu ter uma noção de como eles imaginavam que era a estrutura interna da Terra. Esse aqui é um modelo de como vai ficar lá no nosso Padlet. A gente vai ter um modelo que a gente usou de referência para produzir o nosso,
os materiais e a metodologia, que ainda vão entrar algumas fotos. E lá no Padlet, eles vão ser divididos por categorias. Então, modelos da estrutura interna da Terra, modelos de placas tectônicas e fenômenos naturais, e modelos referentes à estratigrafia. Até o momento, o projeto, então, nos proporcionou compreender como os estudantes do ensino fundamental interpretam a estrutura interna da Terra e também forneceu vivências práticas sobre as dificuldades e facilidades no processo de produção dos modelos didáticos na temática das geociências. E essas foram as minhas referências. Obrigada. Obrigada, Bruna, também pela pontualidade. Passo a palavra à professora Vanessa ou à professora Carla Fabiana. Eu acho que é um projeto tão complexo quanto da astronomia, né? Mas não deixa de ser assim, interessante, né? Cada um na sua área, e eu acho que possibilita muito aprendizado, né? A gente está aqui também nesse momento como nessa posição aqui de avaliador, mas a gente aprende e muito. Então, parabenizar a Bruna, né, e a equipe aí pelo trabalho. Eu achei extremamente interessante. Eu ia perguntar para você sobre a questão do engajamento, do retorno dos alunos, era a minha pergunta, mas logo você apresentou a questão dos desenhos, né? E eu achei extremamente interessante a forma, né? Como que foi esse retorno. Vocês pensam, né? Não sei se é um dos objetivos ou se eu passei batido aí, em levar isso para as escolas, levar esses modelos que foram criados aí com tanta dificuldade, né? A gente viu as dificuldades até acertar aí o material. Se é uma das propostas, porque eu vi que vocês aproveitaram um encontro de estudantes para apresentar os modelos, mas se há uma proposta de levar isso para as escolas, né, e trabalhar a temática. A gente pensa em deixar esses modelos no nosso laboratório. Eu sou do curso de Ciências Biológicas, então a gente tem várias outras áreas que já têm modelos didáticos bem legais e ficam disponíveis no laboratório. Então, essa é a nossa ideia, de deixar eles disponíveis lá para outros estudantes poderem usar nas práticas de estágio, de PIBI, de residência pedagógica, mas a gente não tem nenhum projeto em mente específico ainda que vá levar esses modelos em um projeto, sabe? Mas deixar eles disponíveis para quem quiser usar nas práticas em sala de aula. E os estudantes ficaram muito interessados no sentido de, tipo, como a gente conseguiu fazer isso? Como você fez? Eles tinham muito interesse, queriam pegar, queriam tocar, foi bem legal. Você comenta também sobre a questão da questão dos professores, da formação, né? Então, esses modelos ficando disponíveis, isso também ficaria para o professor que eventualmente trabalha parte dessa temática dentro do ensino médio, fundamental, ou vocês pensam em fazer um trabalho também futuramente com esses professores? A ideia do Padlet era para disponibilizar isso para os professores reproduzirem esses modelos. Então, para os professores seria mais nesse sentido. Mas acho que nada impede, se algum professor tiver interesse, de pegar esse material lá na universidade. Da minha parte Obrigada. era isso, muito obrigada. Bruna, parabéns pelo trabalho, né? E, Bruna, agora eu vou fazer uma perguntinha aqui. Acho que a gente não questionou isso durante as nossas trocas de informações. Assim. O que você entende por extensão universitária, né? Como que você, assim, vê a questão da extensão? Eu entendo como algo que leva o nosso conhecimento para fora dos muros da universidade. Acho que isso se deu muito bem no encontro que a gente teve com esses alunos, porque levou isso para eles de uma forma diferente. Na escola, eles estão acostumados a ver isso bem superficialmente, e como eu disse, a geologia é uma ciência muito, muito real, a gente precisa ver, a gente precisa entender. Por exemplo, a gente não consegue ir num vulcão, a gente não consegue ver a estrutura interna da Terra. Então, acredito que isso seja uma dificuldade muito grande para esses alunos.
Além disso, a gente levou esse trabalho na feira da UFTM, que teve mês passado, mês retrasado, eu esqueci o nome, mas nós levamos também, e acho que vai ser uma ação bem grande de extensão, o Padlet, que a gente vai disponibilizar isso para outras pessoas, sejam estudantes da licenciatura ou não, professores, não só professores da educação básica, mas professores da universidade também, que queiram aproveitar disso para ampliar as aulas deles. Na Feira de Profissões, né? Isso. Na Semana Ciência, na Semana Nacional de Eu Ciência e tinha Tecnologia. esquecido o nome. Então, além da gente levar deixar para fora dos muros da universidade, a gente tem que ver a demanda que a comunidade tem, né? Em aprender isso, em como que isso, né? Porque a extensão seria a troca de saberes, não é? A troca de informações. Aí a gente consegue ver uma extensão aí, né? Não só a gente levar, né? No começo eu também achava que só nós teríamos que levar, né? Mas eu acho mas tem que ter uma troca mútua, né? Nós levarmos a informação e eles apresentarem as demandas deles também, né? A comunidade externa também apresentar a demanda deles, né? Aí confere a questão da extensão universitária. Mas eu acho que, né, e externalizar isso daí, como você disse, nós vamos deixar aqui nos laboratórios, a gente acaba deixando mesmo, né, as coisas dentro da universidade. Mas colocar isso, às vezes até na escola, falar, a gente tem um projeto assim, qual que seria a demanda de vocês? Para que vocês pudessem também aprofundar, né, em conhecimento, ou perguntar para eles, o que vocês fazem aí na escola relacionado a isso, né? Para ver se há essa troca, né, de entendimento. Isso para qualquer trabalho nosso, né? Não só o seu, mas qualquer trabalho nosso relacionado à extensão. Não sei se você consegue entender ou se você enxerga isso também. Né? Obrigada. Então, tá bom, Bruna. Obrigada, viu? Obrigada, Bruna. Obrigada, professoras. Agora eu gostaria de chamar o trabalho da ID número 4, primeiro simpósio NIERS, Descomplicando as Revisões Sistemáticas, da aluna Lina Stephanie. A palavra é sua, bom dia, Lina. obrigada. Deixa eu te falar, antes de eu começar, tem como você mandar a lista de presença de novo? Porque eu não peguei, eu não estava aqui. Perfeito, vou colocar a lista de presença no chat. Tá bom, obrigada. Vou compartilhar aqui. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Lina. Eu estou no 7º período de enfermagem da UFTM. E a minha orientadora nesse trabalho foi a professora a doutora Ana Paula. Na verdade, ela não é professora, ela é pesquisadora da UFTM. E a gente fez um evento que se chamou Primeiro Simpósio NIERS, Descomplicando as Revisões Sistemáticas. Na verdade, tinha mais alunos envolvidos e um docente também, porque esse evento fez parte da Liga do NIERS, que é a liga acadêmica que a gente fundou também. Bom, na introdução, para vocês entenderem o contexto do nosso simpósio, a gente pensou em fazer uma capacitação profissional e acadêmica também, no contexto das revisões sistemáticas, porque a gente pensa que para que esses profissionais tenham humanização no serviço, futuramente como futuros profissionais de saúde ou atualmente, a gente espera que eles desenvolvam habilidade de pesquisa para que eles possam estar sempre em constante desenvolvimento científico, para que eles tenham todo um arcabouço científico para utilizar na prática profissional. Então, a gente tinha a intenção de falar sobre as revisões sistemáticas, que são um tipo de estudo muito relevante atualmente, de evidências
que são bastante valorizadas no campo científico, e a gente falou um pouco sobre isso, falou sobre escrita científica, sobre elaboração de artigos, e isso é importante para que os alunos tenham contato com essa temática, que às vezes não é tão abordada durante a graduação, esse eixo da pesquisa em específico, que são as revisões temáticas. Então, o objetivo do nosso simpósio foi capacitar profissionais e estudantes da saúde para a elaboração de revisões temáticas e conhecimento dos passos para a execução dessas revisões. Esse trabalho é um relato de experiência sobre o desenvolvimento do primeiro simpósio NIRS, Descomplicando as Revisões Temáticas, e como que foi o nosso desenvolvimento, né? O nosso simpósio foi feito no dia 11 de agosto de 2021, online, das 18 às 22 horas. A gente contou com palestrantes, principalmente do Rio Grande do Sul, de um núcleo de revisões temáticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é bem forte lá na área, no Brasil. O nosso evento foi feito pelo YouTube, a gente contou com a StreamYard, que é uma plataforma para a transmissão do evento, e a gente teve mais de 1,5 mil visualizações no YouTube. Então, a gente teve um alcance bem interessante, nós ficamos muito felizes, e a gente falou nesse evento sobre as pesquisas na UFTM, sobre a introdução à revisão sistemática, a construção da revisão e sobre meta-análise. Então, a gente começou desde o básico, fez um aprofundamento ali na meta-análise, teve um momento para tirar dúvidas, então foi bastante interessante. Bom, dos resultados alcançados, o conteúdo que a gente abordou foi útil para o aperfeiçoamento dos integrantes do programa de extensão, que era a Liga Acadêmica, porque durante o nosso ano da Liga, a gente tinha a intenção de escrever alguns artigos científicos. Então, foi importante para que a gente pudesse se aperfeiçoar e ter uma introdução a esse tema. E também a gente espera, né, que outro resultado alcançado tenha sido que os docentes e também os profissionais de saúde que participaram e os alunos externos à Liga, externos também ao UFTM, porque foi aberto, né, para outras faculdades participarem, que que eles possam ter compreendido também a importância da pesquisa para a promoção de saúde, né, com a ampliação dos saberes multiprofissionais em prol do diagnóstico e do tratamento adequado dos pacientes. Então, que essa preparação das revisões sistemáticas, até a publicação e a divulgação dos resultados, são importantes para a divulgação do conhecimento científico, para que no final a gente tenha o melhor cuidado para o paciente. Então, é importante que os profissionais saibam como se faz uma revisão e também como interpretar uma revisão, né? Como ler a revisão, o que é fidedigno ali naquele estudo, para que eles possam colocar isso em prática. E essa foi a referência que a gente usou na introdução. E muito obrigada pela atenção. Obrigada, Lina. Gostaria de lembrar a todos que a lista de presença já está disponível no chat, para todo mundo assinar, por favor. E passo a palavra para as professoras avaliadoras. Posso começar, professor? Lina, bom dia. Então, parabéns por mais um trabalho aí, né, apresentado. Lina, como que você acha que foi o feedback, né, das pessoas com relação a esse trabalho de vocês? Como que vocês viram esse feedback, né? O que vocês acharam? Sei lá, teve uma interação, eles perguntaram, e foi legal. Mas assim, se a gente pensar de forma concisa, né, objetiva, claro, como que foi esse feedback para vocês? Bom, no fim do evento, a gente passou um formulário de avaliação. Aí a gente colocou um espaço para as pessoas colocarem dúvidas, colocarem críticas, né? E aí a gente teve um retorno positivo nesse sentido, que as pessoas tinham que responder obrigatoriamente essa avaliação para receber o certificado do evento. E aí a gente teve as respostas, a gente tem esses dados ainda, e aí a gente teve alguns tipos de sugestões para próximos eventos, né? Algumas coisas que as pessoas acham que poderiam melhorar, mas de forma geral foi bem positivo, as pessoas elogiaram, falaram que
esse tema não é tão abordado na universidade delas, e gostaram por ser um evento online, que elas puderam participar sem ser de Uberaba, e essa integração, né, do multiprofissionalismo também, porque a gente teve palestrantes que eram dentistas, pessoas que eram biólogas, então, assim, foi bem interessante, assim, de uma forma multidisciplinar também, as pessoas avaliaram isso bastante positivamente. E é isso, assim, não sei se eu te respondi. Uhum. É assim, assim, só para ter ideia desse formulário de vocês, que você conseguiu ter essas respostas, né? O que vocês abordaram nesse formulário? Só para eu ter uma ideia do que vocês avaliaram. Como eu não sou da área, a professora Carla que vai gostar, né? Porque é da enfermagem, ela vai gostar mais. Assim, ela vai inteirar mais com o assunto, né? Então, só para ter uma ideia, o que vocês abordaram para eles te darem essa resposta que você julgou positiva? Uhum. Bom, a gente colocou um campo em aberto para as pessoas poderem discorrer livremente, assim, né, do que elas acharam. Então, assim, aquele campo do formulário ficou aberto. E a gente também colocou alguns fechados. Aí, nos fechados, a gente colocou, por exemplo, avalie de 0 a 10 o conteúdo que foi ministrado. Avalie de 0 a 10 a escolha dos palestrantes, a organização do evento, esse tipo de pergunta, sabe? E aí tinha também aqueles espaços que as pessoas poderiam escrever o que elas quisessem, sem fazer essa avaliação de 0 a 10. Foi os espaços livres. Depois a gente se reuniu, os integrantes da organização, e a gente discutiu sobre esse resultado, assim, pensando no próximo evento, né? O que seria interessante a gente modificar. E a gente falou também as nossas opiniões, né? Como organização, o que a gente concordava que deveria ser mudado, o que a gente poderia continuar fazendo igual, que fosse positivo. E aí foi isso que continha no formulário mesmo. Ok, obrigada. Obrigada. Lina, o evento, ele foi um produto, um resultado da Liga. Isso. Sim, sim. E vocês continuam ainda com a Liga? Então, eu participava da Liga, ano que vem eu participei ano passado, até o início desse ano eu participei. Aí, a gente passou a gestão, o pessoal continuou. Agora, no meio do ano para frente, que acabava o ano da Liga, o pessoal deu uma parada, mas assim, eles entraram em contato comigo e falaram que tinham a intenção de continuar. Então, eu acredito que eles vão fazer um novo evento em breve, provavelmente no começo do ano que vem, e aí vai ter a continuação, porque quando a gente fez online, né, naquele período, a gente teve bastante dificuldade, sabe, assim, pelo modo online, que agora teria que adaptar para presencial, né? E aí eu acho que está demorando mais um pouquinho, porque o pessoal está tendo que fazer esse planejamento, né? Outra coisa que a gente fez na época foi abrir para ser ligante o pessoal de outras cidades, não só de Uberaba, porque era online e a gente abriu assim, expandiu, né? A gente teve muita gente de fora. E aí o pessoal gostou dessa iniciativa, né? Foi bem interessante. Só que aí esse ano também eles não poderiam participar de novo, né? Porque agora vai ser presencial. Aí teve que reestruturar todo o pessoal que participava, né? E aí eu acredito que vão dar continuamento sim, eles só estão se planejando melhor. Entendi. Eu estou te perguntando isso pela importância da temática, né? Você falou bem na sua apresentação, né, que realmente durante a graduação a gente não consegue ver sobre revisão sistemática e meta-análise. Eu fui saber disso na pós-graduação, né? Eu fui saber lá no meu mestrado. Então, eu acho que o aluno ter contato com esse tipo de temática, né, com esse tipo de pesquisa, com esse nível de evidência, sabendo que isso vai repercutir lá na prática profissional dele, que a prática profissional precisa ser baseada nisso, né? A gente fala hoje em prática baseada em evidência, né? Enfermagem baseada em evidência. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Eu ia te perguntar qual que era o impacto desse projeto e das revisões do seu trabalho, né? Desse trabalho para você, enquanto aí graduanda da enfermagem.
Mas eu acho que você conseguiu colocar muito bem durante a apresentação a importância e quanto que isso pode repercutir lá na sua vida profissional, né? Então, assim, só parabenizar mesmo aí, eu acho que a temática é relevante, acho que não devia parar, eu acho que tem que continuar, né, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande ainda com revisão sistemática, meta-análise, interpretação, eu acho que é extremamente complexo e tem que ser trabalho de formiguinha. Numa era que a gente vê assim, uma dificuldade dos alunos, às vezes, em fazer uma busca mais simples, né, a gente precisa falar bastante, né, e divulgar bastante a importância da ciência, da questão dos artigos científicos, de fontes e bases de dados, né, de buscar coisas fidedignas. Então, eu acho que é muito importante a continuidade do trabalho. Parabéns. Muito obrigada, Carla. Algumas professoras que vocês quiserem fazer antes de finalizar a sala? Algo que tenham a falar? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Agradecer os trabalhos dos estudantes que apresentaram, os coordenadores extensionistas, que vocês levem também os agradecimentos às comunidades que receberam vocês, né? Porque isso é fruto também dessa troca, como a professora Vanessa lembrou, né? Gostaria de agradecer a presença aqui de todos que assistiram, do professor Fabrício que esteve conosco, nosso pró-reitor de extensão, falar que as professoras também tiveram um trabalho fundamental na avaliação, então gostaria de encerrar essa sala com esse meu agradecimento. Bom dia para vocês, bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom dia.